Amém. Vamos começar orando, irmão. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Por mais uma reunião, Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Abençoa cada um aqui, Senhor. Amém. Todos possam ficar ricos, Senhor. Verdade. Ficar totalmente, Senhor. Sim. Enchido da sua palavra, Senhor. Amém. Então nos conecta hoje, Senhor. Sim, Ao reino celestial, Senhor. Sim. Não nos deixa nos distrair, Senhor. Verdade. Com as coisas aqui da terra, Senhor. Senhor. E que não venhamos, Senhor. Sim. Olhar nem para um lado nem para o outro. Verdade. Mas que a gente possa olhar, Senhor. Sim. Para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque hoje, Senhor, nós viemos te buscar, Senhor. Sim, Em sim. espírito Amém. e em verdade, Senhor. Amém. Então vai sendo com cada um aqui, Senhor. Vai, Senhor. Que todos possam absorver, Senhor, da sua palavra, Senhor. Amém. Senhor Jesus, porque não estamos aqui por acaso, Senhor. Verdade. Estamos aqui para desfrutar do seu rico amor, Senhor. Amém. Para estar em comunhão, Senhor, com o Pai. Senhor Jesus. Amém. Então vai levando, Senhor, a todos, Senhor, a estar nas regiões celestiais, Senhor. Amém. Vai sendo com cada um aqui, Senhor. Vá, Senhor Jesus, nome de Jesus. também vai ter misericórdia, Senhor. Sim. Vai tendo, vai entrando, Senhor, providência. Com aqueles também que não poderam vir, Senhor. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Senhor sabe todas as coisas. Amém. Então vem nos abençoando, Sim. nos guardando. Sim. Que sua palavra, Senhor, Sim. possa Amém. nos transformar e nos moldar, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus. Amém. Eu vou estar desfrutando dessa mensagem que o título é Permanecer na Videira. Permanecer na videira. Amém. Amém, né? Amém. Vamos começar em João 15. Amém. Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Trazer minha caneta. Senhor. Não, mas a gente não Amém. precisa. É só para eu pegar um destaque. Eu não vou precisar agora. Não vou fazer. João 15, do 1 ao 8. Quem pegou para ler? Eu sou a videira verdadeira, Sim. meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Senhor Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Você permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Até o último. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém. Amém. Ou seja, né? O Senhor vem fazendo aí, né, uma analogia do Pai, né, que é Deus, sendo agricultor, Ele sendo a videira verdadeira e nós somos esses ramos, né, que estamos conectados à vinha, né, à videira. Então, Jesus vem falando muito nesse texto que acabou de ser lido, né, a palavra permanecer. Aí eu estava lá em casa analisando essa palavra, né, e o verbo permanecer, ele também é o verbo, né? Que o verbo é Deus, né? E Deus quer que nós permanecemos em Cristo, Amém. né? Amém. E que a gente possa estar permanecendo, né? Que Ele mesmo fala, né? Em em Mateus 24, eu acho, que todo aquele que perseverar até o fim, né? Será salvo. Amém. Então a gente temos que permanecer, né? Sim. E Jesus começa com uma afirmação de exclusividade. Eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel era frequentemente chamado de vinha de Deus, mas uma vinha que muitas vezes produzia frutos amargos. Ao se colocar uma videira verdadeira, Jesus diz que Ele é a fonte de vida que nunca falha. O Pai, como agricultor, é quem faz o manejo. Ele não é um observador passivo, mas alguém que limpa e poda e cuida ativamente para que
o potencial da planta seja atingido. Ou seja, né, antigamente Israel era chamado de vinha de Deus, mas sabemos que o povo de Israel não era totalmente, como eu posso dizer, perfeito, né? Eles não tinham ali o Espírito Santo, né? Eles não tinham esse novo viver, né, da igreja. Por isso eles eram a vinha de Deus, mas não não produziam frutos doces, né, como o do Espírito Santo, mas produziam frutos amargos, né? Sim. Que ali poderia parecer bom, mas por dentro era amargo, né? Não era totalmente doce, ou fazendo analogia assim, não era totalmente bom, né? Sim. E o pai, uma vez que o pai ele nos deu o seu filho, né? Ele entregou o seu filho ao mundo, né? Para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Sim. Hoje nós fomos conectados nessa vinha, né? Que Amém. Por meio dessa vinha vamos produzir também fruto, né? Amém. E como fala aqui, ó, todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. A palavra aqui nessa tradução está limpa, né? Mas em algumas traduções está poda. Ou seja, podar ali é você tirar as partes que crescem e não crescem adequadamente para crescer algo melhor, né? Ou seja, né, sabemos que o Evangelho é um viver de transformação. Amém. Glória a Deus. Algo que atrapalha o nosso crescimento, né? Jesus vai lá e arranca da nossa vida. Porque se nós crescermos, por exemplo, né, um galho, se ele tiver, se uma árvore tiver um galho podre, ou podre mesmo, e se eu arrancar, vai crescer um novo, né, um renovado. Cristo quer nos renovar. Amém. Mas para isso, para uma reação, para que haja uma reação, né, tem que ter uma ação, né? Sim. Devemos estar tendo uma ação de permanecer em Cristo, não dependendo só das emoções, né? Que muitas vezes a gente sabe que a vida do crente, né, ela não é disposição a todo tempo, né? Vai ter momentos que vamos estar desmotivados, sim. Vai ter ocasiões também que tentam nos atrasar, né? Nos retroceder, né? Sim. Mas Cristo, Ele quer arrancar isso da nossa vida, né? Isso que atrapalha o nosso crescimento, Ele quer tirar da nossa vida. Amém. Para que a gente possa ser limpo pela palavra de Deus, né? E tendo essa vida em nós, né? Que sim. Cristo, Ele quer nos passar esses nutrientes, né? Amém. Assim como a planta, né, ela passa o nutriente para o fruto, assim, pelo ramo e depois para o fruto, assim temos que ser esse ramo de transporte, né? Para que a gente não venha viver para nós mesmos, né? Porque eu não tenho fruto para mim mesmo, né? Eu tenho, como fala, né? O ramo não é para si mesmo. Eu não, fazendo analogia, né? Eu não posso me desfrutar de mim mesmo, né? Mas eu tenho que espalhar essa palavra, né? Eu tenho que alimentar. Amém. É isso que o ramo serve, né? O fruto do ramo serve, né? Aí, continuando, permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim em vós o poder dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, né? Mais uma vez, o ramo ele não tem capacidade de produzir de si mesmo, né? Aí eu vou estar desfrutando de mais um ponto aqui, no versículo 2, que fala: o que está morto drena ele. Eu já falei dessa parte também. É o terceiro ponto, na verdade. Como o ramo por si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecer em mim, também não pode dar, né? Aqui. Não, no quarto ponto. Versículo 8. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, né, Ele quer que nós, que nossa utilidade de dar fruto, ele seja exercitada, né, seja conduzida, né? Sim. E aqui nesse texto fala, reflete sobre isso e confronta nossa arrogância moderna de autossuficiência.
Na economia do reino, fazer é resultado de ser. O ramo não faz força para dar uvas. Ele simplesmente permite que a seiva da videira flua através dele. Se você está exausto na sua caminhada, talvez esteja tentando fabricar frutos em vez de apenas permanecer na fonte. Ou seja, né? Essa parte eu achei muito interessante, né? O ato de fazer e também é o resultado de ser, né? Se nós fazermos algo, a gente vai ter o resultado de ser aquilo, né? Se nós dermos fruto, a gente vai também receber esse fruto, né? Vamos estar também, como eu posso dizer, refletindo, né? Como a espada de dois gumes, né? Ela vai e também volta, né? Devemos estar não só fazendo, né? Mas sendo também, né? Amém. E essa parte de fabricar fruto de mim mesmo significa que o cristão não está dependendo totalmente de Deus, né? Aquele cristão que depende da sua capacidade ou da sua esforço natural, né? Como o Jefferson sempre fala, ele vai acabar errando, né? Porque o erro já é de ser humano, né? Ele já tem essa natureza do pecado, né? E o pecado gera morte, né? E isso é um erro, né? Então devemos estar com Cristo, né? E dando esses frutos, né? Amém. Aí o fruto não é para nós próprios, não é para o próprio ramo. Ninguém come a si mesmo. O fruto existe para alimentar os outros e provar a saúde da árvore. Ou seja, né, eu deixei anotado aqui para não esquecer, mas eu acabei já falando, né, que o fruto, ele não é para mim mesmo, né, ele é para ser passado. Ou seja, uma vez que eu recebo Cristo, eu tenho que passar ele também para as pessoas, né? É como uma frase que eu vi. Quando o mendigo acha um pão, ele tem que passar, né? Ele não vai comer sozinho. O evangelho é isso, né? Então, não devemos ser egoístas de achar que estamos dando fruto de nós mesmos ou que somos capazes de alguma coisa, né? O único que nos capacita é Deus, né? Amém. E se nós formos dependermos de nós mesmos, né? Vamos estar não contando com a ajuda do Senhor, né? Vamos estar fazendo de qualquer maneira, né? Que o ser humano é assim, né? Ele não é perfeito, né? Cristo que é perfeito e em Cristo também nós somos aperfeiçoados, né? Aí continuando fala, o sucesso do ramo não exalta o ramo, mas prova que o agricultor é o extraordinário. Ou seja, né? Isso é muito profundo, né? Que o ramo, ele não tem ali a glória, mas sim a pessoa que plantou, né? A pessoa que ali foi, que trabalhou, né? Que cavou o buraco, adubou, cuidou daquela planta, né? Sim. E Deus, ele tem cuidado de nós, né? E ele também quer que a gente dê esses frutos, né? Esses frutos do Espírito. Sim. Que a gente possa estar exaltando não a nós mesmos, né? Que o fruto, o ramo não se exalta a si mesmo, né? Mas ele depende da videira, ele depende de ele depende de Cristo, do Espírito Santo e do próprio Deus, né? E dessa seiva que Deus, ele tem nos dado, né? Que pode significar também a palavra, né? Ele tem nos dado a palavra e nós temos que nos encher para também passar adiante, né? Como eu venho falando. Aqui fala também. Muitas vezes nós preocupamos com o quanto estamos fazendo, mas Jesus está focado no onde estamos conectados. Sem a seiva, o Espírito Santo, nossos braços são apenas galhos secos, bons apenas para o fogo da vaidade ou da inutilidade. Ou seja, né? Deus, ele não está preocupado quanto a gente está fazendo, sim, mas onde a gente está fazendo, né? Por exemplo, a gente pode estar fazendo boas ações, por exemplo, né? Como o mundo faz, né? E ali grava e deixa na internet, né? Podemos estar, tipo, doando para pobres, né? Como ele fala também, né? O próprio doando coisas, né? Ou fazendo boa caridade, né? Mas se isso não for com o intuito de levar a palavra também, né? Ali vamos estar fazendo para nos gloriar, né? Vamos estar fazendo para nós mesmos, né? Ele não quer saber o quanto você está fazendo, ele quer saber onde você está fazendo, né? Se você estiver fazendo para ele, você vai estar servindo a ele, né? Amém. E como vai falar mais abaixo, né? Deus não quer escravo, ele quer amigos. Amém. E com a medida que a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai também pegando essa amizade, né? Com ele e chegando a ser mais íntimo, né?
Aí continuando fala, mas Jesus está focado no onde estamos fazendo, onde estamos conectados, né? A gente deve estar embaixo do encabeçamento de Cristo e da videira, né? Que é a própria igreja, que é Cristo, né? Amém. Aí continuando fala, sem a seiva, que é o Espírito Santo, né? Como eu já citei, nossas obras são apenas galhos secos, bom apenas para o fogo da vaidade ou da inutilidade. Ou seja, né? Sem o ramo, sem a fruta, né? Sem dar fruta, ela vai secar. E como Cristo falou, né? Como o próprio Cristo falou, aquele que não der fruto, né? Será cortado e lançado ao fogo, né? Ou seja, né? Vai estar desfrutando de vaidade e também vai ser inútil, né? Vai ser lançado ao fogo, né? Então, que a gente não venha buscar a Deus com medo disso, né? Porque a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus com o próprio amor, né? Que Ele tem nos dado, né? Não com medo, mas com pureza, né? No coração e também dando esses frutos, né? Do Espírito, né? E continuando, aqui fala, né? Vamos ler agora do versículo 9 ao 16. Ao 15. 9 ao 15. Quem pegou pode ler. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Temos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, Sim. assim como eu vos amei. Amém. Não tem medo, não. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 14. Senhor Jesus. Está amarrado no nome de Jesus. Não, 14. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Sim. Já não vos chamo servos, Senhor Jesus, porque o servo não tá sabe lá. o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ó Senhor Jesus. Está tentando sair lá. Porque fica na luz, ele fica ceguinho. Olha, Senhor Jesus. Espada, né? A espada do Espírito, é isso. A irmãogação, agora ele sai agora. Cadê? Senhor Jesus. Vai, meu Senhor. Ele fica cego, fica ceguinho. Agora ele vai. Deixa ele ir, vai continuar, ele vai embora agora. Amém. Aqui fala, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Aqui no texto fala, né? Ele revela que a seiva que corre entre a videira e os ramos tem um nome, amor. Ou seja, né? Para recebermos o Espírito, né? Deus teve que morrer. Deus não, Cristo teve que morrer, né? Assumindo forma de servo, né? E descendo ali da sua glória para sofrer por nós, né? E esse é um ato de amor, né? Ainda ele fala, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, né? A gente não tem, como ele vem citado, né? A gente não tem esse amor pelo próximo como ele, né? De dar a vida por um amigo, né? E ele deu, né? Por essas pessoas que também agrediram ele, né? Insultaram ele. E mesmo assim ele não ligou para isso, né? Ele foi ali e nos perdoou, né? E ele nos amou de uma forma genuína, né? Foi obediente ao Pai até a morte de cruz, né? Sim, amém. E aqui, logo no 12, o meu mandamento é este, que eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, né? Cristo, ele quer que a gente ame ao próximo como ele nos amou, né? Então, eu tenho que ver o irmão da mesma forma que eu vejo a Cristo, né? Devemos estar amando os irmãos assim também como o amor de Cristo, né? E como se o irmão ali tivesse morrido por nós também, né? Mas não vem ao caso isso acontecer, né? Sim. Mas aqui continuando, né?
Vós sois meus amigos, se fazer o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, né? Ele não quer escravo, mas ele quer amigo, né? Ele quer intimidade com a gente, né? Sim. Aí, nesse versículo 15, fala: o escravo obedece porque precisa, o amigo obedece porque confia e conhece o coração do outro. O servo recebe ordens sem explicação, o amigo compartilha segredos e intenções. Ou seja, né? Cristo, ele não quer algo forçado, né? Algo que precisa ser de qualquer jeito, né? Ele quer uma intimidade genuína, né? Uma intimidade que não seja forçada. E ele também nos deu o livre-arbítrio para escolher, né? Se queremos ou não. Ele não nos obriga a isso, né? Mas ele recomenda que façamos isso, né? Que tenhamos intimidade para receber dele, da fonte, né? Porque, como a gente sabe, né? O mundo, ele tem várias videiras, né? E devemos saber de quais estamos dando fruto, né? Se é o fruto do pecado, fruto da carne, do mundo ou das obras da carne. Devemos estar atentos, né? Fazendo uma autoanálise da nossa vida, para que a gente não venha nos sabotar nós mesmos ou nos enganar, né? Mas que a gente venha a refletir o que a gente tem feito nesses últimos tempos, né? Nesses últimos dias, semanas ou meses ou anos, né? A gente temos que acordar, né? Para que a gente possa ter essa visão, né? E falando em fruto, vamos pegar Gálatas 5. Senhor Jesus. Gálatas 5, do 16 ao 26. Quem pegou pode ler. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja de vosso querer. 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções. Inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Não sejamos cobiçosos e vanglórios, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Aí, nesse capítulo, né, no finalzinho do 5, ele fala, né, que andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Até o próprio apóstolo Paulo, né, ele fala que aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, né? E sabemos que a carne, ela milita contra o Espírito, né? O próprio apóstolo Paulo, ele falava, né, que ele esmurrava o seu próprio corpo, né? Para estar em comunhão, né? Ou desfrutando de Cristo, né? Ele ignorava aquela dor momentânea para desfrutar de um gozo celestial, né? De uma evolução espiritual também, né?
Porque sabemos que o Evangelho também é renúncia, né? E não devemos... É claro que a gente vai querer sofrer menos, né? Ninguém gosta de sofrer. Sim. Mas, como diz, né? Querer também não é poder, né? E assim também como a planta ali, a videira, ela precisa, né? Ser cortada, né? Precisa ser podada para crescer algo melhor, né? Crescer algo novo, né? Devemos estar também aceitando essa dor momentânea, né? Para desfrutar dessa felicidade eterna, né? E como vocês já leram também, né? As obras da carne, né? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e por aí vai. Aí fala, né? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, né, é bem melhor estar negando essas coisas para conseguir entrar no reino de Deus, né? Porque aqui fala, né, tais coisas que praticam não vai herdar o reino de Deus, né? Então devemos deixar de lado, né, a nossa carne, né? Porque se a gente ficar alimentando a nossa carne, gerando ali fruto, ou gerando ali dando corda, né, para isso, a gente vai acabar nos auto-sabotando, né, como a carne faz isso, né, e também a carne para nada aproveita, né, a gente sabe que a gente estamos aqui, mas não somos aqui, né, nós somos, Cristo tem preparado morada para nós, né, e Ele quer que a gente faça isso, né, porque é necessário, né, a gente passar também por essa aprovação, né? Porque há algo melhor, né? Verdade. E também aqui continua, né? No 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Ou seja, né? Devemos estar crucificando essa carne, né? Porque ali como o Senhor, né, levou o nosso pecado para a cruz, né, e ali foi consumado, a gente também temos que deixar o nosso pecado lá na cruz, né? Devemos deixar de desfrutar da carne para largar ela lá, né? E uma vez que fomos batizados também, né, acontece isso, né? Que ali nós emergimos e também submergimos, né, para gerar um novo homem, né? Gerar uma nova criatura, né? Que é o próprio Espírito Santo, né? Entrando em nós. E com isso a gente somos transformados, né? Também citando, né, o exemplo da podação, né? Que também gera essa transformação. Sim, aí no 25 fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, né? Devemos estar em Espírito e andando no Espírito. E eu achei muito interessante esse 26, que fala: não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, né, a gente sabe que não é da nossa capacidade estarmos desfrutando de Cristo ou fazendo uma obra dele, né? Sabemos que não vem de nós mesmos, né? É dom de Deus. Amém. E Ele nos concedeu esse dom a partir do Espírito, né? Que a partir do batismo, né, esse Espírito entrou em nós e nos incumbiu esse dom, né? E devemos estar não andando com vanglória, como fala aqui, né? Não nos exaltando, né? Não enchendo-nos de ego e querendo ser o tal, né? Mas, como o próprio apóstolo Paulo cita, né? Eu sou o menor entre eles, né? Eu sou o menor dos apóstolos. A gente temos que tomar o último lugar para que Cristo, quando Ele vir, Ele nos exalte, né? Sim. Como o desfrute da segunda-feira, né, vem falando, né, a gente temos que nos humilhar para que Deus nos exalte, né? Amém. E é isso, né? Amém. Enfim, vamos finalizar no versículo... Não, né, vamos voltar para João 15. Para finalizar. Amém. No versículo 16. João 15, 16, fala, João 15, 16,
fala: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, né, aqui já é uma indireta ali, né, para os fariseus, né, mesmo para aqueles de lei, né, da lei, que antes achavam que eles eram os escolhidos, né, eles que tinham a promessa e eles que tinham conexão com o próprio Deus, né? Verdade. Mas Cristo, ele veio para rasgar esse véu, né, para quebrar essa barreira, para que todos nós pudéssemos ser salvos, né? Amém. E como nós já leu também, né, quando nós recebemos o Espírito, né, que a gente não venha se gloriar, né, e querer nos exaltar a mais do que a outros, né, mas que permanecemos em humildade e mansidão, assim como Cristo, ele também tomou essa forma, né. Ali um exemplo perfeito disso, né, é o próprio Cristo, né, que ele abaixou, lavou os pés dos discípulos, né, como um ato de escravidão daquele tempo, né, de servidão, para que a gente não venha querer se achar maior do que outros, né, mas nos humilhar e amar o outro a mais do que a nós mesmos, né? Verdade. E continuando ele fala, né, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, né, o nosso fruto não temos que falar e não guardarmos, não deixarmos guardado, né, alimentados, né, aquela pessoa, né, a gente temos que dar o nosso fruto e permanecer, né, como essa palavra vem se repetindo muito, né, que ela é o verbo, né, o verbo também era Deus, né, e devemos estar permanecendo na presença de Deus, né? Amém. Aí fala, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome eu vos conceda, né? Ou seja, tudo que a gente precisar em nome do próprio Cristo, né? O Pai vai nos conceder, né? E a gente não pode usar o nome de Deus para qualquer coisa, né? Para pedir coisas que não condiz com a vontade dele, né? Devemos fazer como Jesus também, né? Não seja como eu quero, né? Mas sim como tu queres. É verdade. E Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Não como eu quero, mas como tu queres. Deus, Amém. Senhor, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Cauê, né? Amém. Thank you. O jovem que graças ao Senhor, né, Deus, ele levantou ele para ser o ministro, Amém. né, do Evangelho, e peço muita oração pela vida dele, também de todos os ministros. Nós sabemos que nós que praticamos e fazemos a vontade de Deus, Sim. tem muitos levantes, né, muitas situações que se levantam, mas se levanta para cair, né? Sim, Porque amém. nós não vamos largar dessa videira. Senhor Jesus. Amém. Jesus. E a palavra de Deus hoje ela vem falando aqui no livro de João, como o nosso irmão efetuou a leitura. Sim. E Jesus ele se apresenta de várias formas, né? Jesus ele tem se apresentado como a luz do mundo. Jesus tem se apresentado como o bom pastor, Sim. né? Como o sal da terra. Amém. E agora ele vem se apresentando como a videira verdadeira. Amém. E ele vem falando que o meu pai é o lavrador, é o Senhor agricultor. Jesus. E ele também vem falando que eu e você nós somos os ramos. Senhor Jesus. Amém. Então, essa palavra, ela vem falando que Jesus, ele começa a dar suas últimas instruções aos seus discípulos, antes dele ser entregue para ser preso, né? Ele prepara os seus discípulos e ensina, né? De uma forma ali, até mesmo dando uma advertência, mas uma advertência amorosa. Sim. Senhor Jesus. Amém. No versículo 6 ele fala assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Essa é a advertência, né? Como a vara se secará, os ramos se secará, e os colhe e lança no fogo e arde.
e lança no fogo e ardem. Essa palavra aqui me lembra de Apocalipse. Nós estávamos finalizando o livro com Sara ontem e ele, que a Bíblia vai dizer que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas essa palavra aqui, ela também, ela vem nos dando uma ênfase que nós precisamos realmente compreender que Jesus, ele conta com cada um de nós. Amém. Né? Ele não nos chamou para ser um super crente, porque se nós fôssemos um super crente, se nós fôssemos um santo, nós não estaríamos mais aqui. Nós já tínhamos sido arrebatados. Senhor Jesus. Mas o Senhor, ele quer algo a mais com cada um de nós. Amém. Nós sabemos que quando fala aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sim. Porém, quando ele fala que aquele que não dá fruto, corta, esse ramo representa nós. Mas só que nós precisamos entender que a vida do cristão, se nós perceber que está tudo um mar de rosa, nós temos que começar a dobrar nosso joelho. Porque se tudo estiver mar de rosa, você pode saber que vai vir os ataques. Porque a vida do crente, quando está só o mar de rosa, você tem que vigiar e começar a orar. Porque em seguida os levantes vêm. Mas a respeito dos ramos, quando ele é para ser cortado e murcha, os ramos é quando nós não estamos ligados nessa videira, dá para nós perceber, dá para nós detectar. Sim. É quando realmente nós paramos de ler a Bíblia. Quando nós paramos de estar nas consagrações. Quando nós paramos de estar fazendo a obra de Deus, a pregação do Evangelho. E nós sabemos que o Senhor, ele conta com cada um de nós. Amém. Mas para nós fazer essa obra, exige algo. Nós precisamos largar a nossa zona de conforto. E nós sabemos que isso não é fácil. Os grandes profetas, Paulo, ele teve que pagar um alto preço para realmente ele receber aquele chamado de Deus. Então, ele estava ali ligado, andava com Cristo ligado na videira. E quando nós percebemos que nós não estamos ligados na videira, é quando realmente nós não estamos fazendo a obra por completo. E aí nós estamos fazendo algo para nós mesmos. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela precisa ser examinada nas Escrituras. Sim. Porque nós sabemos que de nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer nada para Deus. E se nós fizer, não permanece. Sim. Por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas, ensinando o ensinamento de nós mesmos. Mas quando as coisas vêm do Espírito Santo, você pode ter certeza que vai permanecer. Amém. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso glorificar meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Senhor Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, Senhor Jesus. e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. Então, esse ramo, para ele continuar sempre ligado nessa videira, ele precisa amar a obra de Deus. Ele precisa abraçar essa causa. Foi o que ele falou para Pedro. Pedro, abandona essas redes e vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Então Pedro, ele fazia algo ali para ele. Mas chegou uma hora que Deus falou, olha, larga tudo e vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens.
Então hoje nós temos que largar muita coisa na nossa vida pessoal para que nós mesmos possa dar fruto. Sim. Porque senão nós estamos no mês de fevereiro, já passou janeiro, estamos no segundo mês do ano. E se nós não pegar essa palavra para nós, Sim. nós estamos sendo este ramo que não está gerando nada. Então, a igreja de Deus ela precisa se unir para nós avançar e saquear as almas que estão sendo menosprezadas e sendo amassadas por Satanás ali no mundo. E Deus ele conta com cada um de nós. Amém. Mas só vai acontecer se o amor de Cristo, o Espírito Santo de Deus, começar a inundar a vida de cada um de nós e o Espírito Santo testificar e essa obra ela vai avançar. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Cauê. Continue trabalhando. Amém. Jesus. Amém. Aqui no João 15, o 3 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Senhor Jesus. Amém. Aqui o Senhor Jesus já tinha dado todo ensinamento para os discípulos, né? Que eles já estavam limpos pela palavra, ou seja, foi tirado tudo que eles tinham de ruim, ou seja, ele estava junto dele ali, mas ele falou tudo que eles necessitavam para receber, né? Está limpo. Amém. Aí, com essa limpeza, ele vai dizer aqui no quadro: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim, Senhor Jesus. Amém. Então, essa videira é o Senhor Jesus, né? Sim. O Senhor Jesus, se nós permanecermos no Senhor, Ele vai permanecer em cada um de nós. Amém. Agora precisamos nos limpar. Sim. Precisamos renunciar. Sim. Precisamos abandonar tudo que vai levar à nossa destruição, para que a vida do Senhor trabalhe e permaneça em cada um de nós. Senhor Jesus. Amém. Essa palavra, ela nos confronta, né? Nos confronta para que nós tenhamos firmeza na permanência do Evangelho, na permanência da palavra, na permanência de estar junto com os irmãos, unidos, Verdade. como o irmão Jason trouxe, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, para que nós possamos avançar na obra do Senhor. Amém. E tem muitas almas aí nesse mundão aí que precisa de palavra, precisa ser lavado, né? Que nem a gente foi lavado lá no passado, quando outra hora a gente não conhecia a palavra, mas depois que nós somos lavados, hoje nós somos pessoas diferentes. Amém. Somos pessoas diferenciadas a fazer a obra do Senhor. O Senhor nos escolheu, cada um de nós, antes da fundação do mundo. Mas hoje nós temos uma permanência. Amém. Permanecer no Senhor Jesus. Né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E aqui vai dizer em Gálatas 25, vai dizer: vivemos no Espírito. Sim. Andemos também no Espírito. Amém. A gente fala um versículo desse aqui, né? E a gente vê muitas situações acontecendo, até mesmo dentro do meio cristão. A gente vê situações, né, Jefferson, que a gente fica até meio pensativo com as coisas que acontecem, né? Impressionado mesmo com as coisas que acontecem. A gente, mais que nós possamos estar orando para essas pessoas, para que essas pessoas possam viver e andar no Espírito. Sim. Aí a gente entrega na mão do Senhor. Amém. Deus continua abençoando a vida de cada um de nós, que Deus continua abençoando a vida dos irmãos, a vida dos jovens, para que nós possamos estar avançando. Amém. 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 Jesus. Amém. Amém. Aqui em João 15, 5, fala que o Senhor é a videira, mas eu vou desfrutar aqui da primeira estrofe do hino que a gente louvou, a gente cantou, da videira verdadeira. Sim. Ei, Senhor, videira verdadeira, eu em ti um ramo vivo sou, aprovado em tua rica sede, comunhão, presença e frescor. Se em ti, Senhor, eu permaneço, tu em mim há de permanecer. Fruto não produzo de mim mesmo, nada posso eu sem ti fazer. Quando assim, tu em mim há de... Se em ti, Senhor, eu permaneço, tu em mim há de permanecer. Sim. Então, isso é o permanecer na videira, né? Porque o permanecer na videira, talvez para alguns cristãos, porque esse permanecer é para nós cristãos, né? Sim. Porque a videira é Cristo.
Mas, como Minda mesmo falou, em questão das situações, talvez nós estejamos sendo um cristão que estamos permanecendo na videira, mas não fazendo a vontade de Deus, né? Quando o Cauê falou sobre os frutos, aqui em Gálatas 5, falou assim, que tem sobre os frutos do Espírito e aqueles que não é fruto do Espírito, né? Então, porque é muita coisa, mas todos nós já conhecemos, né? Aí, porque aqui o 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. E para permanecer na videira, permanecer em Cristo, nós temos que permanecer dessa forma. Sim. Né? Não usando aqueles outros lá, que é invejas, homicídios, essas coisas aí. Não adianta dizer que eu permaneço na videira, mas eu não pratico o que a videira, que é o Senhor está dizendo, né? Porque aí nós vamos ser humanos, vamos ser galhos secos, e que aqui no 15:6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com a vara e secará. Sim. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Sim. Porque essa é o galho seco, né? É aquele que não serve. Permaneceu, mas foi de um tempo. Depois, infelizmente, ele foi secado e aí já foi para o fogo. Verdade. Mas o seco, é muito lindo essa parte que diz assim: se vós estiveres em mim, sim, e as minhas palavras estiveres em vós, sim, pedireis tudo o que quiseres. Então, irmãos, pedir tudo. Sim. Mas não é tudo que vem de nossa carne, do nosso pensamento, das coisas que eu quero para a minha vida. Mas é as coisas que vêm, tem que ser compactuado com as coisas do Senhor, né? Mas tudo que eu pedires, tudo que quiseres, eu vos será feito. Sim. Então, assim, se nós permanecer na videira, fazendo a obra do Senhor, que o Senhor quer, não de nós mesmos. Sim. Porque ainda. Deixa eu ver aqui, em Gálatas ainda falou. Acho que eu já perdi até. Sim. Não, aqui já saiu. Mas para a gente permanecer na videira não tem que ser da nossa vontade, né? Para permanecer tem que ser da maneira do Senhor. Amém. Porque a partir daí nós vamos florescer. Sim. Porque tudo tem um processo, né? Iremos florescer e depois iremos dar frutos. E frutos não de nós mesmos. Não. Porque eu queria pegar aqui em Gálatas, mas eu perdi completamente. Era Gálatas 4, vai Jefinho. 5. É 5, é o 5. 5:26, né? Já achei. Porque ele falou, aqui, é o 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Porque se nós usarmos dessas artimanhas aqui, a permanência na videira será em vão, né? Sim. Porque se eu pegar, florescer, até gerar frutos, mas eu achar que esses frutos foi eu quem colhi, infelizmente não vai valer de nada para o Senhor, né? Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Amém. Então, assim nós permaneceremos na videira e em glória. Amém. Não de nós mesmos, mas para o próprio Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Graças a Deus por essa Deus. Bom é permanecer na videira, né? Sim. Amém. Que bom. E quando o Senhor ele diz assim: eu deixo-vos a paz. Eu quero. E a minha paz eu vos dou. Sim. Você não tem como você permanecer na videira se você não estiver na paz. Uma pessoa que não tem paz, ela nem consegue nem ver Cristo, nem reconhecer quem é Deus. E a passagem importante é quando Jesus está andando sobre as águas. Quem estava no barco não tinha paz e nem conheceu quem era Jesus que estava andando nas águas. Porque eles não tinham paz, eles estavam atribulados. Aí ficou classificando Jesus como um fantasma, como isso, como aquilo. Mas Jesus olha para ele e disse: Pai seja convosco, não temas, né? Não temas. Primeiro ele acalmou os discípulos para depois acalmar o mar. Porque se ele primeiro acalmasse o mar, os discípulos também não iam conhecer, que eles nem iam contar com ele. Mas o Senhor disse: não temas, sou eu, para poder eles realmente acalmar.
Então, o que nós precisamos hoje é desfrutar do Senhor na paz. Amém. Aí você consegue tocar no Senhor. Se nós, na nossa mente atribulada, você não consegue nem tocar no Senhor. Aí você não vai ter como você produzir fruto com responsabilidade. A passagem que eu estava estudando na Serradinha, onde o Senhor ele quer que cada um de nós tenha de fato responsabilidade. O sacerdote e o levita, né? E ele assim, e a responsabilidade de Jesus foi carregar aquela cruz nas costas. Todo o peso estava sobre aquela cruz. E ele carregou nas costas. Não foi pegado arrastando pela mão, não. Foi nas costas. E os levitas carregou a arca da aliança também nas costas. Isso quer dizer carregar peso com responsabilidade. E o Senhor quer, de fato, que cada um de nós também tenha essa responsabilidade. E se você não estiver na paz, você não consegue fazer as coisas com responsabilidade. Aí vão acabar produzindo fruto de nós mesmos. Eu sei. Eu vou fazer dessa maneira porque é assim que eu sei. E as coisas não funcionam assim. Ninguém aqui sabe pregar, ninguém sabe cantar, ninguém sabe nada. A gente tem que depender do Espírito. Amém. Se você depender de você mesmo, você vai receber aplausos dos homens, não de Deus. Então, todo o louvor e a adoração precisa ser por Senhor. E é Ele, de fato, quem também vai nos recompensar. Se cantar bonito ou feio, eu não vou dar recompensa nenhuma. Eu posso até dizer alguma coisa que vai lhe aborrecer. Mas o Senhor ele não quer nem saber se você cantou feio ou bonito. Desde que você cantou para Ele vai agradar o coração de Deus. Amém. Então, tudo que a gente fizer aqui tem que ser voltado para o Senhor, não para a pessoa. Senhor Jesus. É por isso que quando a gente fala alguma coisa voltada para a pessoa, traz tribulação, aborrecimento. Porque você não está em paz, por isso que você não está em paz, você está falando daquela maneira para magoar alguém. Então, quando você está na paz, você desfruta na paz, e alegra o coração de Deus, alegra o coração dos irmãos, e todo mundo sai tranquilo, sai na calma, né? Por isso que ele, em João 15,5 diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Por isso nós precisamos depender do Senhor em todas as coisas. Amém. E esse que puxaram ainda assim, que é inteira, tem uma parte que diz assim, frio, infrutuoso e inativo. Ó Senhor Jesus. Mas assim, jamais permita-me tornar. Muita gente está assim. Infrutífero, né? Infrutífero, você não está produzindo nada. Está frio, com frieza. E cada um de nós passa por essa situação. Aí o caminho é olhar para a cruz, né? Tomar a cruz. E seguir o Senhor. Amém. Com responsabilidade. Não é pegar a cruz, não, é tomar sobre os seus ombros mesmo. É tomar a cruz e seguir o Senhor, negar todo o velho homem, né? E desfrutar do Senhor. Então, hoje mesmo que a gente passa por alguma situação, a gente precisa estar invocando, buscando essa paz. Amém. Se não estiver na paz, o Senhor pode aparecer aqui, você vai dizer, não é o Senhor, é um fantasma. Você está atribulado, você não vai reconhecer que é o Senhor. E tem pessoas que o Senhor está falando e ela não reconhece que é o Senhor que está falando porque não está no Espírito, está na mente. E os discípulos, quando Jesus assim, tenha bom ânimo, né? Não temas, não temas, sou eu. Ali eles tiveram paz. E eles reconheceram que era o Senhor. Mas se o Senhor não tivesse falado aquilo ali e não acalmasse eles não iam reconhecer. Então nós precisamos reconhecer quando é que o Senhor está falando por cada um de nós. Amém. E isso nós precisamos estar com a nossa mente voltada ao Espírito. Amém. Aí a gente sabe que a carne, ela faz obra, né? A obra da carne. Mas o Espírito dá fruto. Aí se você estiver na carne, você vai fazer um bocado de coisa. Faz nada para Deus. Mas não produz fruto. Mas no Espírito você produz fruto. Amém. E para estar no Espírito é difícil, mas estar na carne é fácil.
né? Você invoca o nome do Senhor, não é só assim também não. Você precisa invocar mais, se agradar mais do Senhor, ler mais a Bíblia, né? Ter mais comunhão com os irmãos, e aí você se mantém no Espírito. Mas é só invocar o nome do Senhor e depois se preocupar com um bocado de coisa, talvez o Espírito não fluiu. Nós precisamos de fato deixar que o Espírito de fato flua em cada um de nós. Amém. Então que o Senhor não nos permita ser frio, infrutuoso, né? Inativo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas assim, Senhor Jesus. Aí sigo a cruz, Isso, me nego aí- e sigo. isso aí assim, tomo a cruz, me nego e te sigo. Por teu nome sempre invocar. Vivo assim a vida da igreja e de fruto encho as minhas mãos. Senhor Jesus, no amor, firmado no cabeça, cresço para a edificação. Não é firmado no cabeça de qualquer maneira, mas tem que ser no amor. Firmado na cabeça, não, né? E é no amor, e o amor é Cristo, né? Amém. Eu preciso ser firmado em Cristo, e aí eu posso de fato produzir frutos para essa edificação. Amém. Jesus eu sei. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos orar a cabeça chega, 9 e 7. Amém. Quem está chovendo uma vez da manhã? Amém. Dei o aviso. Amém. Quem avisa amigo é. Então, amanhã a gente vai dar uma entrada aqui no local. E aí o horário passou. 7 horas, né? 7 horas. 7 horas. Algum irmão que tiver disponibilidade. Depois que der costume. Não, é o horário primeiro. Vai lá primeiro, jejuar, né?